Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar a Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente o Sr. Professor João Duque e o Sr. Professor Pedro Verga Matos. Agradecer desde já os contributos dados na sua exposição inicial, essenciais para o debate desta tarde, e aqueles que têm sido dados e que ainda podem ser dados no decorrer desta audição. O Sr. Professor foi convidado para esta Comissão Parlamentar de Inquérito com o intuito de ajudar a esclarecer esta Comissão e todos os portugueses sobre aspectos financeiros associados às temáticas de abordagem desta CPI e, Sr. Professor, gostaria de pegar na questão da privatização. Achamos muito interessante a sua posição sobre a terceira fase da privatização da EDP, mas não ficou claro se essa privatização teve algum acréscimo de custos ou rendas para os consumidores de energia. Gostaríamos que clarificasse esta questão. Senhor Professor, faça a gentileza. Eu não posso responder porque eu não tenho informação, não consigo dizer-vos. A terceira fase é a fase da venda do stake da última percentagem. Bem, eu dá-me ideia que não, mas eu não faço ideia. Acho que não consigo dizer que tenha havido uma alteração de trajeto. Acho que não. Por favor, Sr. Deputado. Sr. Professor, em resultado de um pedido de informação efetuado à EDP, tivemos conhecimento que o Sr. Professor efetuou um trabalho sobre os aspectos financeiros relacionados com os CMEC e com a prorrogação da concessão do domínio hídrico público, do domínio público hídrico. Posto isto, para que fique claro qual o objetivo do trabalho do Sr. Professor, que o Sr. Professor elaborou sobre as rendas excessivas. Portanto, para ficar muito claro, aquilo que nos foi pedido foi para verificarmos se o valor do cálculo do SCAI comparativo com aquilo que era o custo do capital, portanto, isto é, se a taxa de custo de capital do SCAI inicial estava ou não enquadrada com aquilo que é uma taxa razoável de custo de oportunidade de capital para a data. E depois, se na passagem do SCAI para os CMEC, se havia alguma diferença e se essa diferença se justificava. Basicamente, foi o que nos perguntaram. E em face a isso, a conclusão é aquela que eu já apresentei. Portanto, muito estruturalmente, não. Isto é, a EDP não nos parece que tenha sido beneficiada. Eu não estou a discutir os cash flows, estou a discutir o valor atual dos cash flows ou as taxas usadas para descontar esses cash flows. O que quer dizer que, tendo em conta as condições originais, por exemplo, das taxas de custo da dívida pública portuguesa e aquilo que foi a taxa real usada para descontar os cash flows iniciais dos CAIs, não se nota uma diferença, pelo contrário, até é ligeiramente abaixo. Portanto, nesse sentido, pronto, posso dizer que é um bocadinho estranho ter um beta negativo, quase que até parece que a eletricidade tem um beta negativo, não tem. Isto quer dizer que o risco não é contrário ao mercado, mas enfim, pronto. Isto é, nem aí, nem mais tarde, nós verificámos que havia um desequilíbrio face àquilo que era as condições de custo-oportunidade para fazer o desconto dos cash flows. Agora, nós não nos pronunciamos sobre o valor dos cash flows. E portanto, eu não posso pronunciar sobre aquilo que não estudei. Nem sequer fiz uma relação, sei lá, sobre a eficiência e os custos, etc. Não fiz. Portanto, limitámos-nos a estes factos que foram factos que nos pediram muito concretos. Só para isto.
Muito obrigada, Sr. Professor. Das audições anteriores, julgo que já será possível retirar algumas conclusões relativas às rendas ditas excessivas do setor da energia. Vejam, os CAIs da Turbogás e da TES Energia, CAIs privados, foram atribuídos e assinados com investidores privados pelo então Ministro Engenheiro Mira Amaral num contexto de um concurso internacional. Os CAIs da EDP foram negociados e assinados no governo do engenheiro António Guterres, sem concurso público, em termos muito semelhantes aos CAIs privados, exceto quanto à taxa de remuneração, que foi um pouco inferior. 3 questões, Sr. Professor. Considera que o processo competitivo seguido na altura determinou uma remuneração justa para aqueles produtores? Sendo os CAIs ativos praticamente sem risco, como justifica a taxa de rentabilidade de 8,5% atribuída aos CAIs da EDP? Está de acordo com o entendimento de que são os CAIs, quer os privados, quer os CAIs da EDP, que configuram as primeiras rendas aos produtores de energia elétrica? Processo competitivo é justo? Bem, para mim, um processo competitivo é sempre mais justo. Se não é justo, é sempre mais justo do que um processo negocial, a menos que o processo negocial decalque as condições dos processos competitivos. E há até modelos assim. Usamos como preço de negócio privado aquilo que é um preço público estabelecido num concurso. Portanto, acho que isso é mais justo, seguramente. Sobre a questão dos 8,5%. Os 8,5% são uma taxa em linha com o custo de oportunidade do capital na altura. Se nós formos ver qual é as taxas do custo do capital da dívida da República, e se compararmos isso, agora está depois, se compararmos com isto, que temos aqui com estes números, vamos ver que, tendo em conta o efeito da inflação, os valores estão relativamente em linha. Portanto, não há aqui uma diferença. Isto é que na altura a dívida pública portuguesa negociava a taxas muito superiores, não é? Que são muito elevadas. Temos que ir, historicamente, ver aquilo que são as taxas de custo de capital. Eu recordo uma vez passar ali no Marquês de Pombal e ver um cartaz a cobrir um prédio inteiro a dizer crédito à habitação a 9,99%. Ok? Isto é um momento histórico, que é o momento histórico em que é o primeiro banco que se desafia no mercado a oferecer dinheiro para compra de habitação própria a 9,99%. Meus caros, isto hoje, não é usura do pior. Na altura foi um passo de uma extraordinária audácia fazer isso. Okay? Portanto, por isso é que temos que pôr as coisas no tempo. E, portanto, os 8,5% agora parece-nos muito elevado, mas foram negociados assim. Os CAIs iniciais, eu já chamei aqui a atenção para a origem da causa primeira. Mas a origem da causa primeira deve ser questionada, e parece-me que o engenheiro Mira Amaral já contou a história, não é? Qual é a razão de ser dos CAIs? Agora, pronto, mas eu não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada, Sr. Professor. O estudo das rendas excessivas elaborado pela Secretaria de Estado da Energia, doravante referido como estudo das rendas excessivas, compara as taxas fixas em meados da década de 90 com o custo de capital do produtor calculado anos depois. Considera o Sr. Professor adequada esta abordagem seguida pelo trabalho da Secretaria de Estado da Energia? Pois, nós não podemos estar a comparar... Bom, vamos lá ver. Quando nós estamos a calcular valores atuais líquidos à data para ou estabelecer um contrato, ou estabelecer a valorização de um ativo, etc., o que nós fazemos é usar as taxas que nós achamos adequadas e conhecemos neste momento. É assim
ou foi assim que vendedores, durante estes últimos anos, tiveram a fazer quando venderam património imobiliário. Hoje, eles estão arrependidos, se calhar, de terem vendido algum do património imobiliário há 2 ou 3 anos atrás. Se tivessem aguentado mais um tempo, teriam agora vendido muito melhor. Mas eu não posso é dizer que o negócio feito há 2 anos atrás agora se vai desfazer porque hoje as taxas estão diferentes e os preços são diferentes. Porque as partes acordaram em liberdade total e com o melhor do conhecimento que têm, que aquele era o preço adequado em função das taxas adequadas. Portanto, fazer essa crítica não é justa, a meu ver, e, portanto, não se pode fazer uma coisa dessas. Eu posso fazer para comparar o benefício que tive face àquilo que esperava ter, ou etc. Agora, não acho eu que é lícito para inculcar responsabilidades. Porque senão, neste momento, os vendedores imobiliários todos estão sob fogo porque venderam mal. E estamos logo a ver que é. E obviamente estava-se mesmo a ver, não é, que há 4 ou 5 anos atrás o imobiliário em Lisboa e no Porto ia disparar de uma forma absurda. Muito obrigada, Sr. Professor. Foi referido em audições anteriores que o Estado, ao criar o CAI da EDP, tentou embelezar a noiva, já aqui foi referido, com vista ao processo de privatização que estava a ser preparado. Mesmo que, por hipótese, se tenha embelezado a noiva, as perguntas que lhe faço são: quem ficou com o dote? No fundo, quem beneficiou da valorização da EDP? Poderemos falar de transferências dos consumidores de eletricidade em favor do Orçamento de Estado? No pressuposto de que o mercado financeiro é eficiente, minimamente eficiente, portanto, se a noiva ia mais bonita para o casamento, mais embelezada, com um dote melhor, seguramente que quem comprou pagou. E, portanto, pagou este benefício. Portanto, quer dizer, supostamente, se o mercado é minimamente eficiente. Eu não tenho razões para acreditar que as pessoas, e já dei conta dessa preocupação, irmos todos ver os prospectos de EDP, pelo menos das ofertas públicas de venda, para ver se não estão lá direitinhos referências aos CAI e aos CMEC. Porque então aí é que nem há a mínima dúvida. É que o preço seria seguramente um preço que teria, dito de modo explícito, ter em conta aquele rendimento. E, portanto, se assim foi, o Estado, com certeza, de alguma maneira, já recebeu aquilo que seria, supostamente, o valor atual líquido dessas rendas futuras à taxa de custo-oportunidade adequada dessa altura. Sr. Professor, na audição de ontem, o professor Vítor Santos referiu que o regulador ficou de mãos e pés atados em relação à regulação com a passagem dos CAI para os CMEC. O Sr. Professor já referiu aqui hoje que não se sente conhecedor destes temas de regulação energética, para além das questões financeiras. Considerando, Sr. Professor, que os CAIs, no fundo, eram uma renda fixa a favor da EDP e que os CMEC, pelo que o Sr. Professor referiu, que apenas visava restabelecer essa renda, ora, se o regulador não tinha nenhum poder regulatório em termos financeiros face aos CAI, então como é que pode ter perdido poderes na passagem para os CMEC? Não faço ideia. Não estou a ver como, mas se calhar não era em termos financeiros. A regulação que se... Não sei. O Vítor Santos, meu colega, que pode justificar essa frase. Eu não... As condições estavam definidas, pronto, as condições eram aquelas, a renda estava estabelecida, agora era só pagar. Em termos financeiros não vejo diferença, não vejo alteração. Pode haver, atenção, outros aspectos que possam
ter alterado. Eu não estou a ver. Quando vi a legislação, não estava minimamente preocupado com esses aspectos que chamam a atenção, mas infelizmente não vos posso dar luz sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Referiu que a passagem do SCAI para o SCMEC foi neutra ou negativa para a EDP. Como justifica esta afirmação? Bom, lá está. Feitas as contas portanto, descontando os fluxos de caixa, como referi, e tendo em conta o valor atual líquido dos dois fluxos, a partir do momento em que se considera uma alternativa aos fluxos que proviriam do SCAI, essa diferença, que foi apurada e é pública, de ser 833 milhões, foi a diferença considerada justa entre duas partes, entre quem paga e quem recebe. Fazendo as contas, tal como nós advogamos, essa diferença até não é completamente justa, no sentido de que não há um equilíbrio financeiro total. Atenção, que até pode haver justiça, mas vai para além daquilo que é a minha análise, porque eu, como disse, limitei a minha análise ao aspecto estritamente financeiro do negócio. E, portanto, eu não tenho a certeza de que não possam haver outras compensações, não sei, que possam ter feito, de alguma forma, um contrapeso adicional. Mas, admitindo que não houve contrapeso, há uma ligeira diferença. E essa diferença é justificada pelas taxas serem diferenciadas e pelo que o valor deveria ser até ligeiramente superior. Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor, considera que a metodologia defendida no trabalho da Secretaria de Estado da Energia em 2012 é correta do ponto de vista financeiro? Tem razão aquele trabalho quando concluiu que há rendas excessivas resultantes da utilização das taxas de desconto distintas? Nós reconhecemos que as taxas devem ser distintas pela natureza do risco que está envolvido nos cash flows. E, portanto, a haver rendas excessivas, com certeza que elas não devem advir daí. Portanto, eu não concordo, não me revejo nessa afirmação. A haver, eu não digo que não hajam, não é por aqui, com certeza. Não parece que seja por aqui. Porque aqui o que nos limitamos a fazer é descontar dois fluxos de caixa, um com um grau de risco mínimo e outro com um grau de risco que não só nos parece que é mais elevado, como ainda por cima há uma portaria que me diz o método a ter em consideração. E esse método é um método que não só mede o custo do capital e da atividade, está associado à atividade, capital próprio associado à atividade, como de capital alheio associado à atividade e o mix desse capital. Portanto, não me revejo nessa afirmação. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor, o Decreto-Lei 240 de 2004, como é que prevê a utilização da mais baixa taxa de duas taxas para calcular a anuidade a pagar à EDP? A taxa de juro baseada no custo de capital do produtor ou a taxa de juro decorrente da titularização da parcela fixa do SCMEC? Três questões. Na sua opinião, estas opções asseguravam o equilíbrio contratual face ao SCAI? Em teoria, qual seria a mais favorável? E que motivos entende que possam justificar que não tenha sido feita nenhuma operação de titularização da parcela fixa do SCMEC? Pois, eu vou-vos pedir desculpa, mas eu não estou em condições técnicas, porque assim, eu para ser tecnicamente justo e competente para vos ajudar, acho que aqui não posso responder porque não fiz a análise dos impactos. E, portanto, eu não estou em condições de vos dizer, com este nível de pergunta técnica, dar uma resposta que seja tecnicamente habilitada. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre este aspecto. Não? É que não estudámos o problema, não estudámos de todo. Não, é que não vimos. Portanto, lá está. O nível de pergunta que colocam, e que faz todo o sentido, não foi objeto da nossa análise.
pelo quê? Isto não é uma questão de opinião, isto não é uma questão de sensibilidade, isto é uma questão muito técnica. E, portanto, eu não devo responder porque não toquei nela. Senhora Deputada, faça favor. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigada. Sr. Professor, no trabalho da Secretaria de Estado da Energia consta um anexo produzido pela Cambridge Economy Policy Associate, a CEPA. Frequentemente, esse anexo é confundido com o trabalho da Secretaria de Estado e é usado como argumento para fundamentar a existência de rendas excessivas. Na sua opinião, como especialista e que analisou do ponto de vista objetivo e técnico esse anexo, o que se lhe oferece dizer? As taxas a que a CEPA chega suportam a tese das rendas excessivas? Vamos lá ver, nós aceitámos como bons e validámos e fomos ver porque, qual era a razão. Por exemplo, as taxas de custo de capital para 2007 e aceitámos e achámos que a metodologia estava certa. Portanto, e foi isso que usámos do trabalho deles e portanto, aí corroboramos os seus dados. As tais rendas excessivas, eu volto a sublinhar, que podem existir, podem ter muitas outras origens. Não me parece é que elas advenham desta taxa de custo de capital que está associada a uma atividade que tem algum nível de risco e que tem um mix de financiamento e que, por essa via, é aquilo que o mercado exige para remunerar uma empresa que se dedica a fazer o que faz a EDP, tendo em conta que o preço é um preço de mercado e tendo em conta que tem um determinado mix de financiamento. Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor, subscreve as conclusões do trabalho produzido pelo Gabinete do Secretário de Estado da Energia de 2012 e, já agora, como resumiria as principais conclusões do relatório produzido por si? Já agora pode-me informar quais são as conclusões a que se refere, porque há muitas conclusões e eu não quero deitar fora o bebé com a água do banho, não é? Porque nestas coisas é sempre... aliás, nós usamos dados que são comuns e há pressupostos que são comuns, há coisas que são diferentes e, portanto, eu se calhar não rejeito tudo. Naquilo que eu vi que é diferencial, chamei a atenção para isso. E há uma diferença. E nessa diferença eu não corroboro. O resto, sinceramente, eu não estive a validar, o meu trabalho não foi validar propriamente, passo a passo, todos os elementos do relatório do Secretário de Estado. Mas há um que nos chamou particularmente a atenção, e é esse que é várias vezes referido. E há uma diferença aí. Essa diferença é na forma como nós encaramos o risco dos cash flows. E aí não corroboro. Não posso corroborar. Quanto às nossas últimas conclusões, referindo outra vez, é de que não nos parece que os CAIs negociados inicialmente estivessem fora daquilo que é a remuneração associada a um ativo sem risco à data. Na passagem dos CAIs para os CMEC, tendo em conta aquilo que foi a nossa avaliação, podemos, com um encolher dos ombros, com muita benevolência, achar que, está bem, há alguma razoabilidade, aceitamos. Em bom rigor técnico, eu acho que até a haver uma diferença, essa diferença penalizou a EDP. Faça favor, Sra. Deputada. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Professor, considera adequado o valor pago pela EDP de 759 milhões de euros pelo direito de utilização do domínio público hídrico, considerando que a EDP prescindiu de receber o valor residual dos ativos das centrais hidroelétricas? Pois, nós não fizemos essa avaliação. Portanto, nós limitámos-nos a apreciar aquilo que foi a possibilidade de haver uma taxa diferencial nos dois cash flows. E, portanto, eu não posso ir para além disso porque não conseguimos dados para fazer isso.
Muito obrigada, Sr. Professor. Na sua opinião, entende que o trabalho da Secretaria de Estado da Energia de 2012 usa uma metodologia correta para sustentar que as rendas excessivas, no caso do domínio público hídrico, são da ordem dos 800 milhões de euros? Não tenho dados para nem suportar nem refutar. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Professor, que opinião técnica tem sobre as entidades independentes Caixa BI e Credit Suisse que efetuaram as avaliações do domínio público hídrico a pedido do Governo? Não tenho motivos para desconfiar. Acho que eu, se calhar, estivesse no papel dos responsáveis da altura, pedia, sinceramente, porque não uma entidade nacional e outra internacional? Porque não? E porque não, sendo uma nacional, porque não a Caixa BI? Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. A utilização de taxas distintas para atualizar o valor residual das centrais e o valor das receitas em mercado dessas centrais, conforme previa o Decreto-Lei 226 já de 2007, promulgado pelo então Ministro Manuel Pinho, é correto? Ou deveria ter sido usado apenas uma taxa conforme propôs a REN e porquê? Não, aqui, mais uma vez, também reconhecemos que os cash flows aparentam um nível de risco diferencial. Exatamente porque a extensão que é feita com base numa projeção de preços em mercado com risco. Os cash flows têm risco. E, portanto, nós achamos que existe razão para diferenciar as taxas. Atenção, que nós não nos pronunciamos sobre as taxas, achamos que há motivo para haver diferença. Mais nada, neste caso. Senhora deputada, pede-me para mais uma questão. Faça favor. Senhora Presidente, só mesmo para concluir e agradecer ao Sr. Professor os contributos dados nesta audição. Muito obrigada.